Olá, estamos começando mais uma live aqui do Parlamento Aberto pelo nosso perfil no Instagram. É isso aí, desde que teve o início a pandemia do novo coronavírus e todos estamos em quarentena, fazendo aí seus trabalhos home office. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Cristiano Ferri, que já está aqui com a Prazer enorme recebê-lo aqui na live do programa Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Vamos lá? Fala, Cris, tudo Olá, bem? tudo bem? Me ouve bem? Te ouço, te vejo muito bem. Você está falando de Brasília ou do Rio? De Brasília, aqui da minha casa. De Brasília mesmo. Ah, tá. Então, bom saber, ó, estamos Do meu direto. local de trabalho. Estou falando do meu local de trabalho na minha casa. Eu também. Estamos na mesma situação, Cris. Primeiramente, muito prazer em recebê-lo aqui na nossa live do Parlamento Aberto, tá? Queria agradecer muito, que eu sei que eu tenho acompanhado ali o seu perfil no Instagram, você está acho que, né, trabalhando talvez até mais do que não estivéssemos em quarentena, em home office, né? A gente está fazendo muita coisa. Então, agradecer imensamente aí você disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente, viu? É um prazer e a gente tem que se manter aí ativo e útil, né? Até para ficar com a mente sã, corpo são e alma sã. Como a gente, com certeza, cara, como a gente sempre faz aqui na nossa live, a gente começa dando um panorama de como está a pandemia, sobretudo aqui na nossa cidade, em Piracicaba. Hoje, infelizmente, foi registrado mais um óbito em Piracicaba, são 14 óbitos por conta da Covid-19. Já estamos com 181 casos confirmados, são mais 160 suspeitos, então, mas embora, lógico, que em termos nominais, aqui a cidade são 400 mil habitantes, o problema, novamente, é a tal da curva que a gente esperava que achatasse e não está achatando da maneira como se esperava. Aqui, pelo menos, ela continua aí nos últimos 10 dias, em termos de casos, foi quase 3 vezes mais em 10 dias, é um crescimento, se contar, imaginar que daqui 10 dias tiver o mesmo crescimento, estamos falando em 6 vezes mais ou até mais. Enfim, a gente começa aqui a nossa live, né? Lógico, primeiro apresentando o Cristiano Ferri Soares de Faria, que, para quem não conhece, ele é o fundador do Laboratório Hacker lá da Câmara dos Deputados, o Lab Hacker. Assim, para nós aqui do Parlamento Aberto, particularmente, é muito especial entrevistar você, Cris, porque muito do que vocês fizeram ali na Câmara dos Deputados, hoje nós temos isso como inspiração para nós aqui em Piracicaba. Estamos já com um ano de programa Parlamento Aberto, aprovado na Câmara a partir de uma resolução. Então, vocês também são para nós uma inspiração. Mas foi também aqui, o Cris foi idealizador e gestor do portal E-Democracia, de participação social no processo legislativo, e está na Câmara dos Deputados desde 93, é isso, Cris? Bastante Desde tempo. 93. E agora ele é professor, atualmente é professor do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. E na GovTech, GovTech é isso, né? Pollen Digital. Autor de livros, inclusive livros relacionados ao Parlamento Aberto, está muito envolvido nessa coisa que, para mim, chega a ser até uma missão de vida, que é o Parlamento Aberto hoje. A gente que é servidor público, né, cada um na sua esfera, você na Câmara dos Deputados, eu aqui numa Câmara Municipal, quando a gente entende a dimensão do Parlamento Aberto, da transparência, a gente passa a ser um apaixonado pelo tema, vira até missão de vida. Eu gostaria de começar a nossa conversa, que você relatasse um pouco dessa experiência de implementação, né? O nosso tema aqui é baseado também em assuntos que eu vejo que você traz no seu Instagram, que é a relação do servidor público com a implementação das inovações dentro dos órgãos públicos, né? Depende muito disso. É lógico que o poder político ele direciona as coisas, mas a implementação das coisas são feitas a partir dos servidores públicos. Então, eu queria que você relatasse um pouco aí essa história de como foi a introdução do Lab Hacker, essas experiências que vocês tiveram dentro do Parlamento Aberto na Câmara dos Deputados em Brasília. Legal, Érico. Antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. A gente sabe que a Câmara de Piracicaba, a visão que a gente tem aqui de Brasília, é uma das câmaras mais inovadoras, mais ativas. Ter esse plano de parlamento aberto aí já é
bastante pioneiro, né, onde nós temos ainda poucos planos de parlamento aberto em câmaras, vereadores do Brasil. Então, para nós, acima de tudo, uma referência, sabendo que o legislativo municipal é extremamente importante, tão importante quanto o legislativo estadual e federal. Eu acho que nós estamos aí num momento ímpar, né, de aprofundar essa política pública que a gente chama de parlamento aberto. O parlamento aberto, e eu tive o prazer de coordenar aí algumas atividades relativas ao parlamento aberto, a gente tem o privilégio na Câmara dos Deputados, Senado também, de ter uma estrutura muito boa, de ter parlamentares que foram sensíveis e apoiaram projetos em momentos muito importantes, como o LabHack, né, que foi o primeiro laboratório de inovação de parlamentos do mundo, que veio depois de 2013, né, os parlamentares ficaram sensíveis com aquele movimento, né, que a gente chama de pós-moderno, aquele movimento um pouco estranho, com microlideranças. Isso resultou num hackathon lá na Câmara, uma oportunidade. Vamos chamar o cidadão aqui para participar e co-criar projetos, ajudando a fazer uma espécie de upgrade no parlamento. E a partir dali a gente criou o laboratório, o LabHack, né, que o nome é uma provocação em si. Eu acho que isso tem muito a ver também, né, Eric, com a comunicação que nós temos que dar, uma nova comunicação. Então, só com a palavra hack, a gente já consegue ter uma identidade com um grupo de pessoas que era muito crítico, que é muito crítico ao parlamento. Então, estabelecer outras formas de comunicação com essas redes sociais, essas redes da sociedade civil organizada, de cidadãos mesmo sem muita organização, que querem interagir, mas tem muitas críticas à Câmara, ao Congresso, ao Legislativo de forma geral, então eles encontram, muitas vezes, nesses canais, nesses laboratórios, nesses projetos que a gente cria, uma forma de interagir. Bom, do Parlamento Aberto, eu tive a oportunidade de também gerir, coordenar, juntamente com outras pessoas do Brasil, um plano de Parlamento Aberto para o Brasil, que isso resultou num site, né, que chama parlamentoaberto.leg.br, em parceria com o Interleg do Senado, que lá o primeiro trabalho, Eric, e aí isso vocês já fazem muito bem, né, mas muitas câmaras têm dificuldade, eu quero fazer um plano de parlamento aberto. O que um parlamento aberto ele deve ter, né? O que uma política de parlamento aberto deve ter? Então a gente fez lá um caso de boas práticas, uma lista de ações simples que qualquer Câmara pode fazer para poder tocar e, digamos assim, modernizar esse parlamento, Eric. Essa ideia de legislativo que nós temos, que é secular, né, que vem lá de 200 anos atrás, 300, depende do seu referencial, ela precisa ser atualizada para os novos tempos. O parlamento foi criado quando não tinha internet, quando o cidadão não tinha acesso à informação, não podia participar. Imagina, o cidadão que quisesse ir lá no parlamento inglês e quer discutir o projeto de reforma tributária do lado do governo. Ele não tinha informação sobre o projeto, o que ele conseguia era ler no jornal, não tinha rádio, não tinha internet, obviamente, nem televisão, e ele tinha muito pouca informação, ele também não tinha informação sobre o processo legislativo, então como é que ele podia participar? Talvez, então, hoje, talvez nem soubesse ler, né? Talvez até fosse analfabeto, né? Muitos não sabiam ler, a representação era muito limitada, elitizada, né? Você sabe que uma das conquistas do parlamento dos trabalhadores foi fazer com que o mandato fosse pago, fosse uma atividade remunerada, porque antes era uma atividade voluntária, então só quem podia participar eram os lords, eram os donos de fazenda, era a burguesia, e o trabalhador não podia participar, não tinha direito de se candidatar, até porque não teria condições de se manter, porque era um trabalho voluntário. Então a conquista do trabalho remunerado foi uma conquista também que ampliou a participação, a representação. Mas eu estou falando tudo isso porque esse parlamento, que a gente mantém quase igual, né, o que foi criado, ele já não combina mais com o cidadão superconectado de hoje. Ele precisa ser atualizado, ele precisa ser mais aberto, ele precisa ter transparência. As pessoas querem saber o que acontece dentro do legislativo, querem saber da agenda legislativa, querem saber das proposições. Elas têm condições de debater os assuntos em altíssimo nível de profundidade. Alguns são especialistas no assunto.
Então, por isso que as pessoas podem participar da elaboração das leis. Então, tudo isso congregam essa ideia, essa política pública que você se referiu aí, eu tentando aqui de forma bem, talvez prolixa, começar a responder a sua questão, da gente, então, desenvolver uma série de ações de modernização e de mudança também de mentalidade dos parlamentares e dos servidores, né, que compõem, e dos próprios cidadãos, para a gente ter uma nova relação entre parlamento e sociedade. Um parlamento, então, mais aberto a absorver aí as vontades, as necessidades e as visões do cidadão do século XXI. E dentro desse processo, quais são as ferramentas que você considera que foram cruciais naquele momento para implementar e para conseguir... Porque uma coisa a gente falar, eu percebo isso na Câmara, mesmo em Piracicaba, quando o discurso, por mais que para nós que estudemos um pouco, temos algumas referências, mas é só na prática que a gente vê quando a coisa funciona, né? E como que foi esse processo de implementação, de instrumentalização dessa teoria, né? Você citou aí um momento que eu acho também crucial, não só para a Câmara dos Deputados ou para os legislativos, mas para a política em si do Brasil, que foram as jornadas de junho de 2013, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui nem vou entrar em detalhes, que isso é um outro assunto. Mas você teve que pegar todo aquele universo, todo aquele querer e transformar em instrumentos, transformar em ferramentas, né? Fale um pouco dessas ferramentas que foram criadas naquele momento. Olha, uma coisa que eu aprendi aí também, já entrando um pouco na segunda parte da sua pergunta lá, né, da questão de como inovar na área pública. E aí a gente, como servidor público, teve que aprender a desenvolver uma série de habilidades e competências, aprendendo na marra, a construir o novo, a construir a inovação. Então, por exemplo, nunca houve um laboratório dentro de um parlamento, ainda mais com esse nome, né? Quer dizer, como é que a gente costurou isso? Aí eu conto um pouco essa história, né? Que simboliza um pouco uma forma de trabalhar que a gente tem adotado nos governos, a gente tem visto nos governos mais inovadores do mundo, nos órgãos públicos mais inovadores do mundo, que o primeiro elemento é a experimentação. Ou seja, nós sabemos que a área pública há muito aversão a risco, seja por parte dos políticos, seja por parte dos próprios gestores e servidores. O risco é uma coisa que nós queremos evitar, nós temos medo do risco, nós não queremos que aconteça alguma coisa que pode acontecer, né, sair uma notícia muito ruim, o impacto de um projeto gerar aí um problema X ou Y. Então criou-se uma cultura da burocracia e da lentidão, da inovação, muito ruim. O que as melhores práticas mostram? Que você tem que, na verdade, também, para não inventar coisas e gastar um dinheiro público, nós temos esse cuidado com o zelo da coisa pública, a gente tem que experimentar, fazer pequeno. Então, quando a gente vê os movimentos de junho, então, o próprio presidente da casa, naquela época, lá na Câmara, ele falou, olha, precisamos fazer umas coisas diferentes aí, né? Os parlamentares estão querendo ouvir mais a sociedade, o que a gente pode fazer? E aí a gente já costurava lá, um grupo de pessoas que trabalhavam com inovação na Câmara, a gente costurava essa ideia de fazer um hackathon. O que é um hackathon? Uma maratona hacker, uma maratona de, geralmente, pessoas jovens ligadas à tecnologia, mas não necessariamente jovens, ativistas, pessoas que têm interesse na transparência, pessoas que têm interesse no parlamento. Vamos botar esse pessoal todo junto com os parlamentares, todo mundo em pé de igualdade, em mesas, de maneira horizontal, com os servidores também, que compõem aí, né? Então essa tríade, né? Cidadão, servidor, porque ele vai dar vazão, né, aos projetos, às bases de dados, ele vai abrir a máquina de maneira mais profunda, e os parlamentares com a sua visão, com suas ideias, etc. Então, a gente
colocou isso no salão branco, um salão lá simbólico da Câmara, quando você entra na Câmara dos Deputados, assim, aquele primeiro salão onde o presidente entra, passa todo dia, e ali ficamos por uma semana discutindo e criando projetos de transparência e participação. E aí foi uma experiência tão legal, experiência tão, o próprio presidente foi lá e teve uma conversa com os meninos, ao vivo, transmitido, e aí naquele contexto, naquele clima de colaboração, essa aqui é uma palavra-chave, né? Então experimentação, a primeira palavra-chave, segunda, colaboração, se propôs, Érica, ali para o presidente, está tão legal isso aqui, mas depois fogo de palha, acaba, o hackathon não vai para sua casa, vamos criar um espaço permanente de colaboração. E o presidente achou uma ótima ideia, pediu para mim, para o então diretor-geral, prepara um projeto aí para mim, isso foi trabalhado a várias mãos, com os próprios hackers participantes que estavam lá, a gente co-criou isso é muito importante, então, fazer esse trabalho de co-criação desde o começo, sabe, Érica? Muita gente fala assim, vamos chamar para a participação social, mas aí prepara todo o projeto, prepara a política, deixa tudo pronto e dá só uma rodadinha de consulta pública. Aí o cidadão não leva isso a sério, ele quer participar desde o começo. Né? Não quer dizer que você vai ceder o poder ao cidadão, não, você vai compartilhar o poder. Todos os processos de participação, de parlamento aberto que a gente defende, que funcionaram bem, tem os parlamentares liderando esse projeto, esse processo. Né? Então isso é muito importante, foi o que aconteceu ali na Câmara. Então, para fechar aqui a resposta, abrir para a colaboração com a sociedade de maneira genuína, né, transparente. Segundo, experimentar. Vamos fazer algumas experimentações. É o que as grandes forças inovadoras do nosso tempo fazem. Seja no Vale do Silício, seja na China, seja em qualquer lugar. Os inovadores, eles trabalham com um modelo de experimentação rápida, de prototipação muito rápida, metodologia ágil, já lança logo o projeto, versão beta, já testa e já tem um retorno de volta. E já melhora o projeto. Né? Não nesse modelo que a gente usa na área pública, de fazer um planejamento de longo prazo, execução de longo prazo, avaliação de longo prazo, que não funciona, não dá certo no time. Então, são esses elementos aí que eu acho que no início são importantes e que eu acho que todo o parlamento, todo órgão público deve zelar por isso. Aproveito para saudar aqui o Sérgio Lerner, grande inovador aí na área de parlamento e comunicação pública de forma geral. Abraço aí, Sérgio. O Sérgio esteve com a gente aqui na semana passada, deu uma aula também sobre inovação, sobre as questões políticas envolvidas nesse processo, algo que você, de outra maneira, está falando também, e aqui eu já aproveito para... Eu acho que o Sérgio está colocando aqui alguma coisa que eu acho que é bem o que eu ia colocar. Como convencer os agentes políticos, que têm a palavra final, entenderem que a experimentação com acertos e erros pode dar certo. Exatamente o que eu ia questionar no seguinte sentido. Você colocou duas palavras que são antagônicas, que é burocracia e inovação. Né? Então você tem, de um lado, uma burocracia com um receio de fazer por conta de poder errar, né? Mas você tem uma necessidade de inovação por conta também de um querer legítimo que vem da sociedade, como foi o episódio ali que a gente citou das jornadas de junho e o que gerou todo esse processo dentro da Câmara dos Deputados. Né? Respondendo essa pergunta que o Sérgio coloca e dentro do que eu estou colocando, como que vocês conseguiram fazer essa contabilidade, né? Se dá para dizer assim? Não, a pergunta é muito boa, o Sérgio sempre o mestre, estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, aproveito para mandar um beijo para a Lalinka. Eu entendo assim, eu já tive várias oportunidades, não várias, algumas oportunidades, que os políticos se abriram para me ouvir, e algumas ideias que eu e outras pessoas, e o grupo que a gente cria de cutucar a inovação, e sempre tem as chamadas janelas de oportunidade, né? Uhum. Ou seja, aquele momento em que você fica ali com a ideia, né? Eu falo isso para meus alunos, para a turma também que frequentava ali o Lab. É o seguinte, você fica ali com a ideia, fica cutucando, dá uma enchida de saco de vez em quando e tal,
Quando abre uma oportunidade, olha só a grande oportunidade que nós estamos vendo agora, nesse momento. Você encaixa os projetos, você coloca a ideia. Às vezes, seu projeto é a ideia certa que precisa naquele momento certo. Agora, nós temos que fazer um trabalho, e eu tive que aprender isso na marra, né, e respondendo a sua pergunta e a do Sérgio, que você tem que mostrar as vantagens de experimentar e deixar o político, o gestor, seguro de que você vai fazer um teste, você vai fazer um experimento controlado. Então, ó, dou um exemplo bem prático. Quando a gente foi abrir o programa É Democracia em 2008, né, 2008, hoje está fácil falar em participação digital, mas imagina, 12 anos atrás, o Cristiano sentado numa mesa com os gestores e alguns parlamentares, e olha que os parlamentares foram os mais abertos, por incrível que pareça, né, naquela época. Falei, olha, vamos abrir diálogos virtuais, comunidades virtuais, que a gente falava na época, com cidadão, parlamentares e cidadãos aí, o parlamentar coordenando as discussões e tal. E aí o pessoal começou, né, a fazer a chamada gestão de risco, né, Eric? Que é aí que nós somos perfeccionistas na gestão de risco, inclusive sempre tendendo para o evitar, né, e não o vamos fazer para experimentar, não, é sempre tendendo para o evitar. E aí o pessoal fala, olha, mas se a gente abre... E eu defendi, olha, vamos abrir fóruns sem moderação. Assim, sem aquela moderação prévia, né, que antes tinha, você postava, alguém lia, autorizava e publicava. Hoje isso já é automático, né, isso já está consolidado, mas naquela época não tinha essa discussão. Vamos fazer uma moderação prévia? Não, vamos. Não, tem que ter moderação prévia, o pessoal defendia, o pessoal mais conservador. Porque, pô, os caras vão entrar e xingar a mãe dos deputados. Meu Deus, olha só como as pessoas são críticas aos deputados. Eu falei, gente, vamos experimentar? Vamos deixar aí uma semana, 2 semanas, aí a gente avalia, com a gente tendo ali ó, o controle todo dia, vendo as postagens. Se alguém falar um palavrão, xingar um parlamentar, na hora a gente tira, porque ele vai estar violando o termo de etiqueta, de compromisso que ele assina ao entrar na plataforma oficial da Câmara, né, de participação, que é o programa É Democracia. Então, aí o pessoal ficou mais tranquilo, vamos fazer um teste 1 semana, 2 semanas, e fizemos, e não aconteceu nada disso. São medos aí que existem, que estão na cabeça das pessoas, e às vezes, e eu vejo que às vezes não são dos parlamentares, né, são dos gestores públicos, são mais realistas que os reis, na maioria das vezes, eu vejo isso daí, é sempre o gestor público segurando, e ele tem aquele discurso do medo, olha, parlamentar, veja, presidente, tem esse problema aqui, vamos ter cuidado, né? E o discurso do medo é muito convincente, do que o discurso da inovação, né, que pode implicar em risco. Claro que tem riscos. Agora, aí tem aqui um ponto muito importante para terminar esse bloco aí, né, dessa pergunta, pelo menos. Não arriscar e, portanto, não fazer pode gerar uma situação muito pior do que você ter arriscado com eventuais efeitos colaterais, que é muito o que está acontecendo hoje. Né? O que as pessoas muito críticas à política de forma geral, muito críticas ao parlamentos, muito críticas aos governos. Os parlamentos estão sempre ali, ó, no final da lista de confiança. É segundo lugar, na última vez que saiu, né, qualquer avaliação de pesquisa de confiança, está lá, o parlamento é um dos menos acreditados, partidos pior ainda, muitas vezes. E eu acho que falta a gente ter mais ousadia, arriscar mais, tentar mais coisas, abrir mais esse parlamento, tentar formas de participação mais abertas, com mais transparência, os dados realmente sejam disponibilizados para a população. Várias entidades pegam esses dados aí, processam, aí nós estamos falando agora de transparência, né? Processam esses dados sobre políticas públicas, sobre o trabalho legislativo e permite um mapeamento, uma avaliação com muita agregação de inteligência, que o parlamento tem que se nutrir disso, tem que se abrir para isso. Se ele não é transparente, se ele não libera esses dados, ele não consegue também receber de volta esse valor que entidades aí juntando sociedade civil organizada, academia, né, universidades e empresas, né, muitas startups colaborando demais. Por exemplo, na questão aí do Covid e da saúde, as startups da área de saúde agregando informações, ajudando, né, nesse processo, trabalhando no verdadeiro ecossistema, que é muito útil. Então, acho que temos que convencer os parlamentares, gestores, dizendo que, ó, experimentar dá para fazer de maneira controlada, pequena, e a gente vai ganhando confiança, depois a gente vai abrindo.
que vai aumentando, né? Você sabe que, aproveito fazer um parênteses no que você está colocando, porque uma coisa que eu tenho percebido na história nossa aqui da Câmara dos Vereadores de Piracicaba, que é uma característica do Parlamento Aberto, que fique muito claro, que é a educação para a cidadania. Às vezes, quando você tem a população que vem com agressividade e tal, ela tem aquilo dentro dela, que é natural, talvez, até do ser humano, daquilo que ela está sofrendo, daquilo que ela quer expressar. Mas a partir do momento que você cria essa relação, e essa relação cria um processo educativo. E aí eu aproveito, coloco isso para você também. Você sente isso, que esse compartilhamento que a Câmara dos Deputados desenvolve, inclusive, né, uma coisa que é importante no que você colocou, quando você cria uma plataforma sua, você não é que tem mais controle, mas você consegue monitorar muito melhor do que se todo mundo que estivesse ali, não estivesse ali, estivesse em um outro lugar que você não tem um acesso de uma maneira muito mais possível, né? Qualquer outro tipo de mídia social, por exemplo, e ali você consegue ter uma visão até para entender qual que é a dimensão do que você precisa direcionar o seu trabalho. Você sente esse processo, essa troca, esse ensinamento, que eu acho que é o papel do Parlamento Aberto, é formar também a maneira da pessoa entender a discussão política, né? Olha, você tocou em um ponto extremamente importante. Claro que é sempre uma relação de educação, né? Estamos o tempo todo informando o cidadão, ao mesmo tempo educando, mostrando, olha, o processo legislativo funciona assim. Olha, a tomada de decisão legislativa é assado. Ah, demora. Por que o legislativo é lento? Porque ele tem que ouvir várias partes. Olha só, não adianta você achar que vai decidir uma coisa complexa em uma semana. Sabe por quê? Olha só as diversas opiniões que tem aqui. Olha lá o plenário falando. Tem opinião A, B, C, D e E. E aí, a força da maioria vai passar por cima de tudo? Não, não é a força da maioria, é o consenso. Ah, como construir consenso? Com muita conversa, com muita reunião. Ah, por isso que eles reúnem tanto. Por isso. Tá vendo aí? Todo esse tipo de informação, a Escola da Cidadania faz isso muito bem, né? E nós temos as escolas do Legislativo no Brasil que fazem um trabalho muito importante, acho que isso tem que ser fortalecido, né? Vamos frisar, pessoal querendo cortar gastos na área de capacitação. Gente, educação, capacitação é o gasto mais estratégico que tem, nós temos que aumentar, nós temos que fortalecer todas essas entidades, institucionais ou não, né? Eu trabalho também numa escola do Legislativo, Centro de Formação da Câmara, o CEFOR é também uma escola de cidadania. Por quê? Porque não adianta a gente também só dar transparência, ó, tá aí o site, olha aí as informações, olha aí os dados. Se a gente não preparar o cidadão para entender essas nuances. E aí o que está acontecendo nas redes, que você tocou nesse ponto, é o seguinte, olha, tá aí, ó, tá aí agora, você pode falar o que quiser. E de repente, muita gente vai te ouvir. De repente você vai bombar. Não quer dizer que você esteja falando coisas boas, não quer dizer que você esteja entendendo o processo. Tá? Então a gente tem aqui uma arma muito poderosa na mão, e ontem eu estava numa outra live e brinquei lá com o professor Rafael Sampaio, um especialista em democracia digital, parlamento digital também. Falou, olha, sabe aquele vídeo que a gente vê na internet, tá ali os guerrilheiros africanos, né, armados, aí um se distrai, vem um macaco e pega uma metralhadora, eu não sei se é verdade ou não, mas a metáfora é muito boa, e sai atirando para todo mundo, para todo lado, e o pessoal sai correndo. Então, muitas vezes, né, fazendo uma má comparação, às vezes a gente tem uma arma muito poderosa, uma tecnologia muito poderosa e não sabe usá-la. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Né? E aí o caminho das instituições responsáveis, que têm processo de capacitação, institutos de educação, é o seguinte, olha, você quer discutir políticas públicas? Pô, então vamos entender aqui algumas regras. Você tem que estudar, cara, a política que você está querendo. Você não pode sair falando sem estudar. Quer estudar? Está aqui o texto para você estudar. Não, mas mais que isso, vê os vídeos aqui, ó. Olha aqui, vê o discurso dos parlamentares, vê o que te faz mais sentido. Olha aqui a tomada de decisão. Então, tem muita complexidade aí, né, que você conhece, e a gente precisa mostrar essa complexidade. E aí não é só informação, é educação também. E aí, pegando o último ponto que você tocou, que por que eu acho, sempre defendi
e criei um com outras pessoas e parlamentares, obviamente, apoiando, um processo de participação institucional. Porque é muito importante que os dados, as informações estejam no poder público, claro, com ampla transparência, com respeito à privacidade, com segurança, né? Com toda uma governança que impeça também controle sobre os cidadãos, que é outro perigo, né? Mas tendo em vista todas essas condições, a gente precisa de plataformas institucionais, porque não podemos cair no grande perigo que temos hoje, que é dessa que alguns falam, democracia em plataformas, né? Democracia de plataformas. O professor Martin Moore, lá da Inglaterra, fala muito disso num livro chamado Democracia Hackeada. Nós não podemos deixar que as discussões sobre o legislativo, para o legislativo com parlamentares, aconteçam somente ou predominantemente no Facebook, ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Claro que tem que acontecer, claro que isso tudo é muito bom. Mas olha, se a gente terceiriza, tá, essas discussões virtuais para essas plataformas, a gente está colocando na mão de grandes empresas, corporações, né, dados, informações estratégicas que o parlamento e, portanto, o Estado e, portanto, o cidadão, por meio de seus representantes, tem direito de acessar. Imagina quanto conhecimento o Facebook não tem, por exemplo, do que o cidadão de Piracicaba está preocupado sobre as políticas públicas, os problemas de Piracicaba. Ele, com certeza, deve ter muito mais informação que o prefeito, talvez, que a Câmara de Vereadores, porque tem tantos milhares de cidadãos piracicabanos lá. É isso mesmo, está certo? Piracicabanos? Isso, piracicabanos. Estão conversando sobre plano urbano, desenvolvimento da cidade, saneamento, diversos assuntos de políticas públicas. Estão discutindo isso lá. Tem uma série de informações de agregação de inteligência, e aí eles colocam lá os algoritmos sofisticados, a inteligência artificial para processar isso, e tem essa informação. Quanto que não vale em termos de poder estratégico isso? Quanto que não seria útil para os vereadores essa informação? Nós não temos, vocês não têm isso, eu suponho que não tenham. Sim. Por quê? Porque essas discussões estão feitas em outras plataformas. Nós temos que criar, então, esses canais para que o cidadão, então, possa discutir num canal que não seja da empresa, numa empresa americana, nem da empresa chinesa, nem da empresa africana. Que seja do poder público, no caso de vocês, poder municipal, legislativo. E aqui não tem como, né? Depois que você colocou esse assunto aqui dessa maneira tão clara, lembrar do episódio da Cambridge Analytica, que levou até o Mark Zuckerberg, lá que é o dono do Facebook, inclusive dono do Instagram também, a depor no Senado Federal dos Estados Unidos, por conta de vazamento de dados pessoais, né, que é um assunto muito grave e que tem sido uma grande discussão em termos de democracia. Não vou entrar mais profundamente nisso, porque eu acho que não é o nosso assunto aqui especificamente, mas eu acho interessante colocar para as pessoas de uma maneira prática, para eles entenderem o que nós estamos falando, o porquê que é tão arriscado você entregar tantos dados de toda a sua população para uma empresa que é privada e tem seus interesses que são legítimos. Aqui também não estou para julgar interesses, né, de ninguém, mas cria essa situação. Por isso que tem países que não aceitam a entrada no Facebook e tudo mais. Mas dando caminhamento, até por conta de falar de plataformas, aproveitando, queria que vocês falassem um pouquinho do Wikileges, né, que é uma ferramenta que hoje ainda é utilizada dentro do portal da Câmara dos Deputados, e é muito legal porque você pode, eu mesmo, como usuário do Wikileges, a gente aprende muito ali sobre os temas que estão sendo discutidos. Recentemente teve aí a votação sobre a ajuda emergencial aos estados e municípios, e a gente consegue, a partir das ferramentas que vocês colocam ali, entender muitos processos, essas coisas assim, do texto principal, dos artigos, dos incisos, de como as estratégias
de plenário acontecem, né? As bancadas que sugerem retirada. Né? Eu vi, por exemplo, que no congelamento do salário dos servidores não estavam os professores, acabou entrando dentro. Enfim, existe toda... E que por ali a gente consegue ter essa visão de estratégia, porque a Câmara dos Deputados, o plenário, ele também... A gente pode olhar ele como pode não, ele é um espaço de disputa, né? Então eu queria que você falasse um pouco do Wikileges dentro desse contexto, né? Como plataforma e também de levar essas discussões para a sociedade. Então, legal. O Wikileges é uma ferramenta entre algumas que existem dentro desse chamado Programa E-Democracia. Programa de participação social digital do cidadão no processo legislativo da Câmara. Assim como tem o E-Cidadania no Senado, com outras ferramentas. O que a gente tem visto aí nesses anos? Que a gente precisa experimentar várias formas de interação, sabe, Eric, entre o cidadão e o parlamento. Desde formas mais simples, por exemplo, o cidadão participar de um chat, como assistir um debate parlamentar da audiência pública, participar ali de um chat e fazer perguntas para os deputados, como a gente chama de audiência pública interativa, né? E que muitas câmaras fazem também. Eu acredito que vocês devem fazer algo similar aí. Desde essa participação mais simples, que é você simplesmente entra e participa, e fala o que você quer, ou pergunta, até uma participação mais complexa. Porque temos que entender que existem vários tipos de cidadão, e nós mesmos, por exemplo, eu sou capaz de participar da elaboração de políticas públicas sobre administração pública, sobre inovação, né? Agora, na área de saúde, eu não tenho nenhuma capacidade de participar. Eu posso entrar no chat e fazer perguntas. Mas para participar do Wikileges, que é o quê? Exatamente a oportunidade de você, um conhecedor mais profundo daquele assunto, poder sugerir até emendas a um texto. Então, funciona assim, o parlamentar, ele geralmente na condição de autor ou principalmente relator, como você sabe, aquele parlamentar que está encarregado de elaborar um parecer e talvez um outro texto, né, substitutivo ou com emendas ao texto principal dentro de uma comissão. E esse relator, então, ele tem uma posição de liderança, o voto dele pode ser muito importante, né, para a decisão na comissão. Então, esse relator, ele fala assim, olha, antes de eu emitir meu parecer, eu vou abrir por um tempo de consulta pública esse texto, o texto original. E aí esse texto fica aberto ali para as pessoas sugerirem em cada dispositivo, se querem alterar, se propõem tirar uma parte, se querem adicionar, como se fossem parlamentares, né? Então, isso é um exercício cívico muito legal, porque o cidadão faz o exercício de como se parlamentar fosse, auxiliando os parlamentares, né? E isso é muito educativo também, porque aí o cidadão entende que não é fácil. Não é fácil você, por exemplo, traduzir a ideia que você quer num texto legal. Isso demanda muito conhecimento, esforço. Por isso que tem todo esse aparato de estrutura aí para os parlamentos, né? Que as pessoas não entendem por que o parlamento é caro e gasta tanto, porque precisa ter esse aparato de estrutura. Então, o Wikileges funciona mais ou menos assim, uma colaboração na redação dos textos. O Saulo Macedo, que é, inclusive, meu companheiro de trabalho aqui na Câmara dos Vereadores, ele é designer, está falando aqui que o Wikileges é massa demais, eu também acho, viu Saulo? E eu aproveito o Saulo ele chegou recentemente na Câmara, no último concurso que teve, então ele é um designer e logo já pegou o espírito do Parlamento Aberto, está junto com a gente, participa da nossa equipe ali, faz as artes, dá sugestão, é um cara muito ligado. Mas aí eu queria voltar um pouquinho só para centralizar no nosso tema, que é o inicial. Esquece um pouquinho agora os deputados, né, os políticos, vamos dizer assim. Como que foi conseguir mobilizar o corpo técnico dentro da Câmara dos Deputados? O desafio, eu falo até por uma... Aqui, por favor, não é crítica, não é nada disso, mas é um desafio de você conseguir levar isso para o colega que está ali fazendo aquilo daquele jeito
há 20, 30 anos, 10 anos, e acha que pode ser tudo um... Até você colocou isso, né? Que o cara que mais coloca o medo é até o próprio servidor. Como que foi trabalhar a cabeça do servidor? Eu acompanho ali no seu Instagram, eu vejo que você coloca muito essas coisas de formação, depois até vou querer entrar em assuntos mais específicos com você em relação a isso, mas como que foi trabalhar essa cabeça do servidor lá dentro da Câmara dos Deputados? Olha, esse ponto também é muito importante, né? Porque a gente eu descobri na prática que, assim, parlamentar nunca foi um problema para mim, viu? Vou te falar a verdade. Pelo contrário, foi sempre uma solução. Os meus projetos que eu tive, né, o prazer, a honra de trabalhar, foram sempre impulsionados pela vontade política de certos parlamentares em posições-chave. O problema, a dificuldade maior sempre foram os colegas servidores, né? E aí é uma mistura de condições. E por isso que eu fui muito para esse lado da capacitação de servidores e gestores, que eu acho que nós temos que trabalhar muito essa formação do colega e prepará-lo, ajudá-lo. Eu me preparei, estudei e botei em prática, e agora o que, que eu faço é o seguinte, vou tentar ajudar os colegas, né, a passar um pouco dessa capacitação de maneira mais rápida e simples, e essas lives e as redes sociais são muito boas para isso, né, para a gente colocar de maneira rápida e simples. Então, assim, coisas que eu tive muita dificuldade. É claro que existe muita disputa dentro de organizações, né, existe muita rivalidade, existe competição, os servidores, colegas querem galgar cargos, ter disputas de poder, e tudo isso faz parte. Primeiro ponto, assim, que é fundamental, e eu já perdi muito tempo e me chateei demais não entendendo isso. Quando eu entendi, parei de perder tanto tempo assim. Às vezes continuo me chateando, mas aí a gente fica um pouco mais, né, calejado. Que é o seguinte, o projeto precisa ter um apoio político de cima, né? Não dá mais para trabalhar em guerrilha, ou seja, de ir por aqui, tentar ali, convence, porque o custo é muito alto. Então, eu acho que o colega que está tocando o projeto de inovação, ele tem que sempre ter um apoio institucional de cima, do presidente da mesa, de um presidente de comissão, de um parlamentar forte, um ouvidor, né? Isso é fundamental, porque mesmo com isso, eu já tive projetos assim que, pô, o presidente mandou fazer, galera, e a turma boicotava. E a turma, né? Então, mesmo com isso é difícil. Então, isso é uma pré-condição. Segundo, você tem que, muitas vezes, negociar, né? Fazer pequenas concessões, negociações, que você vai permitir, pelo menos, avançar incrementalmente. Terceiro, e aí é uma coisa que, né, fica entre nós, vamos dizer assim, mas é que você não pode falar tudo o que vai acontecer, né? Você não pode abrir todo o jogo, porque o pessoal já fala, caramba, se der certo esse projeto, o Cristiano vai ficar muito forte, vai ficar com... Cara, ele pode ser uma grande autoridade aqui, é melhor cortar, né, cortar aí o mal pela raiz. Então tem que ter uma noção de estratégia, né, de não também abrir todo o jogo, trabalhando de maneira paulatina. Sempre, por exemplo, tem um grupo de pessoas que é mais pró-inovação e outros que são menos. Então, trabalhar primeiro, sempre antes de uma reunião. Estou abrindo aqui a cartola mesmo, hein? Tô adorando, cara. Se você soubesse como eu tô lá. Internamente, eu tô aqui tendo assim, uma felicidade imensa. Continue. Então, a gente arrumava formas de hackear, né? Por exemplo, uma reunião, você vai primeiro costurar com os caras que são apoiadores, negociar com eles, né, um apoio, para depois chegar na reunião, chegar mais forte, chegar com apoio, né? E muitas vezes botar um parlamentar na reunião para começar, né? E aí mesmo aquele colega que está muito refratário, negociar com ele para ele ganhar alguma coisa muito importante, para ganhar aí um subtroféu do projeto, né? Mostrar para ele as vantagens de fazer isso. Agora, eu nem sempre fui hábil assim, não, né? Eu já bati muito cabeça, já me desgastei. Tem a tática também da porrada, que às vezes funciona, né? De você... eu não recomendo muito isso, porque isso é muito polêmico, mas às vezes, cara, você tem que, né, dar um murro na mesa ali
Então, por exemplo, numa declaração de escopo de um projeto estava demorando meses. E o meu diretor, a quem eu estava representando na reunião, estava muito chateado com aquilo. E cara, eu tive que bater a mão na mesa e falar, olha, assim a gente não participa mais do projeto, está demorando demais. Aí criou uma confusão, uma polêmica, o pessoal ficou chateado e tal. Aí liga, reclama com o diretor, não sei o quê, mas aí você quebrou a inércia, né? Então eu acho que tem que ter esses elementos. É muito contingenciamento, né, Eric, dentro dos órgãos públicos. Todo mundo segurando, todo mundo um segurando o outro. Então tem que ter uns órgãos, uns elementos disruptivos aí, que dá uma dose de caos no sistema. E o LabHack, a gente fazia muito isso, né? O LabHack, a gente dava uma hackeada na comunicação, então a gente estava sempre em tensão com a área de comunicação, com a área de tecnologia, o tempo todo em tensão com a área de tecnologia. Tipo assim, pô, se você não ajudar, a gente vai fazer. Não, então deixa que eu faço. Né? Então, por exemplo, muitas das enrolações da área de tecnologia que acontecem em todos os órgãos públicos, a gente conseguia né, fugir disso. Então, tudo isso vai gerando uma tensão positiva, claro, com muito desgaste, mas é muito importante ter aí um órgão, um grupo, pode ser, por exemplo, o sistema de squad, né, que hoje está em moda em algumas organizações, assim, pequenos grupos, como tropa de elite, né? Entra com uma missão especial, 3, 4 meses, cria confusão, pô, não tem problema, tem que criar confusão mesmo, um caos construtivo, né? Desconstrutivo, vamos colocar assim, dá uma mexida no sistema e depois a gente consegue ir consolidando como? Com pequenos projetos pilotos, também é outra coisa que baixa a guarda, aí termina aqui como talvez última dica dessa sua pergunta. Você fala, olha, você coloca um projeto muito grande, você fala que vai acontecer isso, vamos fazer um processo de participação complexo, todos os vereadores participarem, muita gente vai chiar, caramba, que absurdo, vamos expor os vereadores e tal. Aí no final da reunião, depois de todo mundo te dá porrada, você fala, então vamos fazer só um experimento com o vereador, que você já tinha acertado. E aí, perfeito, cara, perfeito. E foi assim que a gente começou a democracia, aí fizemos com um, não deu certo, fizemos com o outro, deu muito certo, e aí esse cara virou um garoto propaganda, quer dizer, uma deputada, e aí os outros começam a ficar com o ciúme, querem fazer também, e aí começa, né? De forma natural, você começa a ampliar o processo até chegar hoje num processo que está bem consolidado, né? Parlamentares tem que ter participação. Eu posso não querer fazer, mas já sabe que é possível, né? Então essas ideias hackeadas aí que a gente vai tentando encaixar. Mas é muito, muito desgastante, né? Então por isso que também você tem que sair do front um tempo. Eu saí do front agora de projetos, estou na capacitação, que é muito trabalho, né, mas não ter esse descarte das tensões aí, né, de tocar os projetos. Mas depois a gente volta, porque também é gostoso dar essas hackeadas aí. Pô, que legal, cara. Essa experiência que você está passando para mim aqui, acho que todo mundo está acompanhando interesse nesse tema, sabe como as relações dentro de qualquer organização, mas especificamente no poder público, a gente tem realmente, são pessoas muito diferentes. Quando eu entrei, eu estou há 9 anos na Câmara dos Vereadores, né? A gente teve que aprender a conversar muito com pessoas que são muito diferentes da gente, não são pessoas que estão ali na mesma vivência, tem um outro repertório, tem uma outra forma de visão de mundo, tem até uma outra narrativa em torno dos assuntos, né? Fala de uma forma diferente que você, expressa de uma forma diferente. Então, realmente, isso que você está colocando, para mim, é um ensinamento muito importante, porque é também um pouco do que a gente passa dentro da Câmara aqui dos vereadores. Agora, só para complementar isso, é lógico que a Câmara dos Deputados é uma estrutura muito mais dinâmica que a Câmara aqui. Eu não estou, de forma alguma, comparando, e também aqui eu não estou também querendo fazer nenhum jogo de pressão aqui interna. Mas dentro desse trabalho, vocês têm planos de carreira aí dentro da Câmara dos Deputados que incentivam esse tipo de ação, Cris? Olha, a Câmara é realmente um órgão muito grande, com
eu acho que tem 18 mil funcionários, né? Quase que uma cidade, com muitos órgãos, né? Tem realmente tem assim diversos departamentos, então tem muitas possibilidades de você trabalhar e ter uma boa, com exceções, né? Por exemplo, se você é um analista de informática, dificilmente você está mais, digamos assim, preso e relacionado àquele departamento. Mas a gente tem uma relativa liberdade, né? Para poder, por exemplo, trabalhar na área legislativa, trabalhar na área administrativa. E eu tive o privilégio de circular bem. Então, eu trabalhei em comissões um tempo, fui secretário de comissão, depois eu fui para o plenário, trabalhei na liderança de um partido. Foi uma experiência maravilhosa, você vê como é tomada de decisão. Depois, aí eu fui trabalhar com inovação, fui fazer um mestrado no exterior. Quando eu voltei, eu estava, não, eu quero fazer inovação. E fui trabalhar na diretoria geral, então, que congregava ali projetos de inovação. E ainda tem a escola do Legislativo, o nosso centro de formação, que é onde que eu estou agora. Então, tem várias possibilidades. Agora, as carreiras estão muito, eu diria assim, muito maltratadas no momento, né? Como do serviço público como um todo. Então, nós passamos por um momento muito ruim, não é só da Câmara, do serviço público como um todo. Eu sou muito crítico à forma como está se levando esse debate no país, né? Um processo contínuo de demonização do servidor público. Nós temos 11 milhões e 500 mil servidores públicos. Nós estamos vendo como o poder do Estado é importante, não só em crises sistemas como essa, como em momentos como, por exemplo, os acidentes lá de Brumadinho e etc., né? Faltavam fiscais ali da área ambiental, isso foi crucial. Então, aí isso não quer dizer, então, entrando um pouco nisso, sabe, já que você falou, não quer dizer que a gente apoia aqueles colegas picaretas, né, que não querem saber de trabalhar. Eu quero que esse colega saia do serviço público, quero que ele seja demitido. Eu também não quero dizer que eu apoio aqueles caras que têm grandes privilégios, que querem só gozar do melhor, que ganham super salários, também tem que ser cortado, né? Agora, os bons servidores, a gente que quer trabalhar com coisas legais e tal, a gente tem poucos incentivos para inovar, a verdade é essa. Mesmo na Câmara dos Deputados, mesmo no Senado, em qualquer órgão. Não vou falar que é um problema, né, parecer que é uma crítica pontual, não. Tem até um grande esforço aí dos gestores da Câmara em fazer e tocar inovação, e muitas saem, né? Pois a gente fez agora a deliberação online dos primeiros parlamentos do mundo a fazer isso. Então, E foi muito rápido, né? 2, 3 dias depois já estava acontecendo. por que foi rápido? Porque já estava engatilhado um projeto assim, a gente já está trabalhando nisso, o pessoal da área de informática, junto com a Secretaria-Geral da mesa, só acelerou um processo que já estava em curso, já tinha um aplicativo da Câmara, o Infoleg, então ele foi só adaptado para isso. Então já tem ali algumas condições, mas de forma geral, né, aí eu falo de maneira mais geral mesmo, os incentivos para a gente fazer inovação são muito poucos, são muito ruins, né? Você vai se desgastar. Imagina, que você sai com uma ideia aí, pô, vamos, sei lá, vamos criar um laboratório aqui na Câmara, Piracicaba. Vamos, sei lá, criar um processo de participação, por exemplo, na pauta, fazer uma pauta do cidadão, né? Um assunto delicado. Pô, você vai tomar muita porrada, você vai ter desgaste, né? O pessoal pode te queimar, né? E mesmo se tudo der certo, não quer dizer que você vai ter muitas oportunidades na sua carreira, né? Não quer dizer que a posição que você vai estar, você vai ganhar mais, ou se ganhar mais, se você por pouco tempo não é muito mais, perto do trabalho, do desgaste que você vai ter. Então, os incentivos para a gente inovar são muito poucos. Não tem um ambiente de inovação, né? Um ambiente propício de inovação, que deve ter um conjunto de fatores, né? Espaço físico apropriado para isso, espaço para experimentação, né? Você tem que poder experimentar, né? Oportunidades para você apresentar suas ideias. Então, tem organizações que falam assim, olha, o Google é uma delas, né? O Spotify parece que é outra. Você tem aí 20% do seu tempo para você apresentar uma ideia, qualquer que seja. Claro, mas faz isso com critérios, com método. Daqui a um tempo você tem que apresentar para todo mundo essa ideia. Mas você está livre. Dos seus 5 dias da semana, um dia,
você pode tirar só para dedicar a sua ideia. Então isso é o quê? É dar abertura para você exercitar sua criatividade, para você pensar em outras coisas, para você sair do arroz com feijão, para você estudar, né? Temos que todo mundo estudar muito hoje, né? O long life learning, ou seja, é o aprendizado contínuo, não tem mais aquele negócio, agora eu vou trabalhar, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar. Não, é o tempo todo. Então, a gente tem que criar essas condições para o quê? Para que os servidores, juntamente com os parlamentares, possam fazer um parlamento melhor. Porque, aí voltando a um ponto que eu já abordei, se a gente não fizer isso, o meu temor hoje é que o parlamento ele perca sua força, como já está perdendo. O parlamento hoje, aí claro, tem as circunstâncias, por exemplo, a Câmara e o Senado estão muito fortes diante do governo aqui, do Executivo, dentro de uma situação muito específica, né? Mas tem esse fortalecimento dos poderes executivos, tem um grande crescimento do judiciário, chamado ativismo judiciário, né? O parlamento não consegue decidir algumas questões cada vez mais complexas do mundo de hoje, então as Supremas Cortes estão decidindo com poder de lei, legislando, todo mundo sabe os nomes dos ministros do Supremo, né? O Supremo é uma instância normativa, praticamente. Então, além disso, nós estamos perdendo poder para essas narrativas, para essas discussões nas plataformas de redes sociais. Então, o parlamento está sendo esvaziado. Se os colegas, os parlamentares, não agora, falar, olha, vamos modernizar isso aqui, vamos agregar inteligência, vamos chamar a sociedade para montar um ecossistema de inteligência legislativa, não é participação, que a gente chama participação bônus, né? Olha, se sobrar tempo, a gente faz aí, ouve o cidadão. Se tiver né, vamos fazer aqui um bônus do processo legislativo e vamos ouvir o cidadão. Não, isso agrega inteligência, né? As grandes organizações hoje do mundo, vamos citar aqui a Amazon, Netflix, e muitas outras, elas usam a inteligência coletiva o tempo todo para os seus negócios. E o Estado não usa, e o Legislativo não usa. Então, o que significa isso? Que nós vamos emborrecendo como instituição e vamos também perdendo poder. Isso vai ser cada vez maior. Então, um grande temor que eu tenho é que o parlamento, aí, em poucos anos, torna uma mera burocracia. Uma burocracia legislativa. Um carimbador de decisões, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. A solução para isso é a gente inovar bastante, criar condições para isso. Perfeito, Cris. Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live e eu não deixo muito faltam 3 minutos, mas eu gosto de fazer um finalmente aqui. Eu vi que você tem um trabalho muito interessante na formação do servidor. Inclusive, aproveito e convido aqui quem está nos acompanhando também a seguir ali o Cris Ferri dentro do Instagram. E você que veio do perfil do Cris também siga aqui o Parlamento Aberto da Câmara dos Vereadores de Piracicaba. A gente tem também desenvolvido vários conteúdos aqui durante essa pandemia e também desde quando foi implementado o programa. Lembrando também que a gente tem linhas de transmissão via WhatsApp, que você pode se inscrever lá no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, temos o nosso Facebook, enfim, estamos produzindo aí, não paramos, pelo contrário, eu acho que até a pandemia fez a gente desenvolver muito mais coisas. Cris, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, dizer novamente que vocês são uma referência para nós aqui, que vocês são uma inspiração também em tudo que vocês fizeram aí na Câmara dos Deputados. E, cara, que a gente puder compartilhar de informação, de repente, algum dia, né, o Walter Brandão já veio para cá uma vez, mas quem sabe você venha algum dia aqui também em Piracicaba. Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos aí. Olha, muito obrigado, foi uma ótima conversa, parabéns ao trabalho de vocês aí. Espero sim, claro, em alguma oportunidade de ter aí uma experiência presencial, né? Eu ainda curto muito isso, a experiência presencial. Com certeza. Um grande abraço aí e um tchau, uma saudação para todo mundo aí que nos assistiu.
Valeu, obrigado para todo Tchau. mundo que nos acompanhou. E lembrando que amanhã nós estaremos aqui com a Eliane Carvalho, que é a coordenadora do Centro de Zoonoses aqui de Piracicaba, para falar sobre a questão da pandemia, sobre a relação das doenças que são de zoonoses. Então vai ser um assunto bem legal. É isso aí, até amanhã. Obrigado, Cris. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau.